Olá, caros amigos, tudo bom? O meu nome é Gabriel Velde e bem-vindo a mais um vídeo do Porta Oculta, parte 3 da série O Arqueólogo Proibido, Ron White. E dessa vez nós iremos falar sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, todas em cinzas, descobertas por Ron White. Para quem não sabe, foi aquele episódio bíblico, né? Onde nessa cidade o pecado chegou a tal nível nessas cidades, Sodoma e Gomorra, que o Senhor as destruiu com fogo e enxofre. E disse para Abraão: saia da cidade em direção. Os anjos falaram para Abraão: saia da cidade em direção às montanhas, não olhe para trás. Saia em cidade das montanhas e não olhe para trás. Então, vamos dar uma olhadinha aqui um texto aqui que tem no Wikipedia sobre essa situação aqui, dessa passagem bíblica, para nos inteirarmos do assunto. Segundo o livro do Gênesis, 2 anjos de Deus dizem a Abraão que o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e por enquanto seu pecado se tem agravado muito. Abraão intercede consecutivas vezes pelo povo sodomita. E Deus ao final lhe responde: se houvesse em Sodoma 10 justos, ela não seria destruída. Nesse mesmo dia, 2 anjos que visitaram Abraão descem na cidade e são hospedados na casa de Ló antes de se deitarem. Os homens da cidade cercaram a casa de Ló para terem relações com seus 2 hóspedes, ou seja, eles queriam ter relações e não sabiam que eram 2 anjos. Ló então sai em defesa dos anjos e oferecendo suas filhas virgens para saciar o desejo da multidão, ferindo com cegueira os homens que estavam junto à porta de casa de Ló, ou seja, ofereceu as filhas dele para despistar, né? Assim ganhar tempo, porque eles queriam transar com os anjos que estavam lá. Ou seja, um pecado muito grande. Os anjos retiram o patriarca e sua família da cidade. Eles dão a ordem de seguir sempre em direção às montanhas e sem olharem para trás. A mulher de Ló desobedeceu a ordem dada pelos anjos e olhou para trás e foi transformada em estátua de sal. Então, de acordo com Gênesis, inicia-se a destruição de Sodoma e Gomorra e de toda a planície daquela região. Bem, caros amigos, já temos aqui dados suficientes para dar seguimento às nossas investigações e também dar aquele pontinho especial assim, de reflexão. Vamos botar aquele pontinho de interrogação assim nesse assunto. Aqui, Ron White foi até essa localidade que fica numa planície. Isso é Sodoma, perto do Mar Morto. É uma localidade que condiz com o que está escrito na Bíblia. É uma planície, tem muitas construções lá, em formas de cidades, só nessa planície. Só nessa planície tem muitas construções que foram como que ionizadas de tanta temperatura, foram transformadas em cinzas, todas essas formações, e chegou até a ionizar, que ionização, essas ondulações que você vê aqui, ó, nesse ponto são cinzas, você passa a mão, vai desmanchando, tá? Com calor de até 3.300 graus Celsius. Então, algo muito estranho aconteceu nessa região mesmo. E ela apresenta formações com ângulos de 90 graus. E você sabe, se você não sabe, fique sabendo que ângulos de 90 graus demonstram que áreas são artificiais, são feitas pelo homem. E tem muitas peças estranhas, muitos artefatos, que podem ter sido estátuas, entre outros objetos dessa cidade. Você vê que aqui nas montanhas distantes tem uma coloração diferente, não é branca, não é calcinada assim. E, né, na Bíblia diz, né, caminhe para as montanhas e não olhe para trás. Os 2 anjos falaram, né?
Mas monumentos de 90 graus são muitos, viu, gente? São muitos. Essa é a característica da cidade, ó. Você vê retângulos, quadrados, etc. Muita coisa. E as montanhas ao redor. Mas é só nessa planície que tem essa cidade em cinzas aqui, praticamente. Mas conforme ela vai se desmanchando, essas cinzas, aparecem quadradinhos, como está aqui, ó. Esses quadradinhos, vários quadradinhos vão aparecer naturalmente. Quadrados, aqui, ó, no caso como se fossem portas, ó, elas vão aparecendo conforme vai desmanchando, o que sugere ser as portas, janelas dos grandes prédios, assim como essas divisões que aparecem no meio aqui, que dão formatos cada vez assim mais visíveis do que foi essa cidade de uma época. Aqui nós podemos ver aqui arcadas e portas que naturalmente vão aparecendo conforme as cinzas vão caindo, e formações de 90 graus também que foi feitas pelo homem. Aqui as formações deixadas para a cidade aqui, as cinzas, né, a temperatura que transformou em cinzas essas rochas ou construções, no caso construções. E outras coisas, Ron White encontrou muitas bolinhas de enxofre por toda a cidade, isso mesmo. Tem muitas bolas de enxofre em volta de tipo chamado de roscas, que são feitas pela alta temperatura dos enxofres. Vários pontos são encontrados por toda a cidade. E o tamanho das bolas de enxofre são essas brancas aqui, ó. E o enxofre chegava a ser azul. Você pega um enxofre desse aqui, o grau de pureza dele é tão grande que a chama é azul, tá? Foi feito testes laboratórios e se demonstrou ser um enxofre de alta pureza mesmo, o que denota que algo aconteceu em alguma época. Agora falando cientificamente, olha só, o enxofre de Gomorra, branquinho. Os outros enxofres encontrados não são tão branquinhos, ou seja, esse aqui é mais puro do que os encontrados em outras localidades. E aí aqui o enxofre sendo testado no laboratório de Gomorra, né? Foi colocado em máquinas e diz que o enxofre, o resultado foi maravilhoso. O enxofre era 98% puro, o enxofre de Deus. 98% puro. E o enxofre de vulcões é somente 48% puro. São dados, informações muito relevantes, com resultados científicos que eu não vejo ninguém comentar por aí. É por isso que eu dou valor a essas pesquisas, porque nós realmente encontramos. Aqui nós temos mais detalhe. Uma dessas bolotas de enxofre que atinge uma temperatura muito alta e chegou a derreter aqui, né? Criar um anel de pedra ao redor. E isso é muito comum nessa localidade aqui, perto do Mar Morto. Eu acho que eu tenho um vídeo aqui que mostra um visu dessa localidade, para você dar uma olhada aí do que pode ter sido Sodoma e Gomorra real, um testemunho real. Enquanto tá passando as imagens aí da cidade, ó, vejam que incrível essa imagem. Muitas pessoas vão lá pesquisar. Será que são prédios aí que foram calcinados pela ira do Senhor, ou pela força de vontade divina?
Veja as janelas aparecendo naturalmente. Veja uma visão aqui. O aspecto. Veja um grande prédio aqui em cima. Aqui as cidades, entre outras, né? Pode ser testemunhos da arqueologia bíblica, que detalha outras partes da cidade. Muito interessante mesmo. Caros amigos, vamos dar um toquezinho, um pontinho aqui do Porta Oculta para esse enigma dessa cidade de Sodoma e Gomorra, que pode ser mesmo, né? Vemos aqui portas aparecendo, entre outras, que pode ser mesmo real, dada testemunho bíblico e a presença a existência mesmo dessas ruínas aí naquela localidade. Aqui no texto que eu li para vocês, eu vou dar um toquezinho aqui, um ponto de interrogação. Vejam que interessante, gente. 2 anjos apareceram, né? 2 anjos apareceram. 2 anjos que visitaram Abraão descem à cidade e são hospedados na casa de Ló. Quem seriam esses 2 anjos, né? Eu pergunto. Seriam 2 seres extraterrestres? E que poder seria esse que transformou em cinzas 2 cidades inteiras? Sim, é a força do Senhor. Mas será que esses anjos teriam essa força do Senhor portados consigo mesmo? Será que eles teriam... Porque aqui, quando os anjos deram ordens para Abraão seguir em frente em direção às montanhas e não olharem para trás, o que isso me faz pensar? Que o brilho da força que atingiu a cidade era tão intenso. Você sabe aqueles brilhos daquelas soldas elétricas? Você não consegue olhar muito para aquilo, né? Agora você imagina para uma cidade ficar daquele estado ali que ficou, que você viu aqui nessas imagens aqui. Você imagina o brilho, né? A quantidade de enxofre e brilho que deve ter ficado fluorescente tão forte, que é por isso que pediram para não olhar para trás, porque a visão iria ficar totalmente comprometida, né? Aqui nós temos uma imagem ilustrativa da cidade sendo... até aqui os formatos da cidade são até parecidos com aquela que nós vimos no vídeo aqui, até na ilustração aqui é meio parecido com isso aqui, é muito interessante. Então, a esposa do Abraão olhou para trás e ela foi transformada em estátuas de sal. Talvez ela não resistiu à fluorescência dessa visão. Seriam esses anjos portadores de uma arma divina, uma arma considerada divina, com uma potência de fusionar, de transformar uma cidade inteira em cinzas? Como foi? Seria que foi utilizado algum tipo de arma de fusão nuclear? Alguma coisa assim? Eu não sei, eu só estou fazendo especulações. Mas aqui está dizendo, uma bola de fogo com temperaturas próximas a 400 graus Celsius devastou aproximadamente uma área de 1 milhão de quilômetros quadrados. É muito interessante isso mesmo. O interessante é existir fisicamente traços dessa cidade ainda preservado. Olha, gente, tem tudo para ser essa cidade aqui, tá?
dada pesquisas e outras, eu não vejo na internet, perdão, eu não vejo nos canais de TV aberta falando sobre isso aqui. Tá aí o testemunho. Espero que você tenha gostado do vídeo. Dá um ok aí embaixo para dar uma força no nosso canal. Compartilhe. E não podemos deixar de sempre buscar o mistério e os assuntos misteriosos do Senhor, de Deus, tem o seu espaço garantido no Porta Oculta. Fiquem com Deus e obrigado pela atenção. Nos vemos na parte 3 então do Arqueólogo Proibido, Ron White. Falou, pessoal.